Bom, está gravando. Se eu não me encostar em nada, não estragar nada aqui, ele vai gravar. Ontem na volta do trabalho não gravou. Eu devo ter encostado em alguma coisa aqui e parado a gravação, ou talvez nem tenha começado. Bom dia. Bom dia. Apenas um bom dia, né? Bom dia, minha casa e as pessoas que nela residem, que são a razão da minha vida. Bom dia a Osasco, com temperatura um pouco melhor, menos gelado, hoje com promessa de até uma alta da temperatura aí até uns 27 graus. E segue, vamos produzir, vamos fazer jus ao pagamento ao final do mês. Vamos atrás, né, do que precisa, porque sempre precisa. Tem uma pessoa que exagera com as crianças, né, cara? Temos 19 graus, 20 graus agora. O cara me põe uma touca de inverno na criança. Eu sei o que você tá querendo, entrar pra direita. Sem dar seta, sem nada, só tá esperando. Ao menos tá olhando no retrovisor, já é alguma coisa. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 11 de abril de 2019. Ontem, um tempo que não foi assim super bonito no dia, mas foi tranquilo, de temperatura amena, gostosa até uma temperatura bem agradável. Mas chegou a noite, mano do céu, 6 e pouco da tarde, frio, aquele chuvisquinho fino que enche o saco, que perturba. E eu e Wagner lá fora, e o pessoal da feirinha todo dentro do salão, confortavelmente. E eu e o Wagner vendendo nosso churrasquinho, nossos espetinhos, os meus espetinhos e os caldos de cana dele. Me despedi do Wagner, depois de aí bons meses de uma companhia muito agradável, que ele fica quase do meu lado ali na churrasqueira. Porque ele tá seguindo novos rumos aí, vai tentar alguma coisa diferente, ele quer voltar a trabalhar com comidas, né? Ele já teve restaurante, tudo, e tava um pouco infeliz com a piruinha dele de caldo de cana, queria algo mais, e tá indo aí, já conseguiu algumas coisas e vai tentar retomar aí pro ramo que ele gosta. Ai. Mas foi muito bom, agradeci a ele. Quantos poucos amigos a gente tem a oportunidade, né? De agradecer assim, valeu pela companhia, foi ótimo. Muitos papos, muita boa conversa. O Wagner é um cara extremamente equilibrado. Ele tem pensamentos bem mais conservadores do que os meus, mas é um bom sujeito. Não fica vangloriando ninguém e também não fica... não deixa de dar uma crítica quando necessário. Enfim.
Já, parece que semana que vem já tem uma outra pessoa que tá querendo vir, que já até trabalhou. Nossa feirinha. E acabou sendo um dia que sobrou bastante coisa, mas eu tive um relativo lucro, porque ontem foi semana que eu não gastei, né? Que eu gastei só a carne. Eu já tinha carvão, eu já tinha bebidas, inclusive bebidas que eu só vou precisar comprar cerveja para semana que vem, ou seja, semana que vem praticamente vai ser lucro líquido, né? Cada venda vai ser lucro líquido. Porque eu tenho poucas coisas a comprar, sobrou uma relativa quantidade de carne, eu vendi pouco mais da metade de tudo. E ainda tenho Guaraná e Coca-Cola. Não vou comprar para semana que vem. Eu tô comprando próximo de casa. Que é aquela coisa, mas você gasta ao final mais 10, 12 reais, 15 reais. Pois é, mas eu não pego um carro pra... Você não consegue ir um pouquinho pra direita? Você tem dificuldade de ir um pouquinho pra direita? Imbecil. E é de propósito, ele não quer sair. Ele não quer ir. Eu vou falar de uma coisa que tá já... Que na verdade eu ia falar ontem, mas mesmo que eu tivesse gravado eu não teria dado, porque o rumo que eu levei pra primeira parte da história não deixou terminar. Todo mundo sabe que o ministro Sérgio Moro, uma figura ilibada, uma figura grande, uma figura, enfim, gigantesca, né? Um homem que, se você falar mal dele, você pode apanhar no meio da rua. De qualquer pessoa, né? Imagina só falar mal de Sérgio Moro. Não basta você entrar na frente, você tem que atrapalhar o caminho, né? Também. Isso ajuda um pouco, né? Bom, a sua enorme participação, a sua colação de grau no conceito de herói foi quando ele prescreveu, ele julgou a condenação de Luiz Inácio da Silva, a personificação de todo o mal do Brasil desde 1500. Mas enfim. Ali foi a transformação dele de homem comum para imortal, irreal, herói, enfim. Eu já falei sobre isso e não gosto muito de ficar dando detalhes mais, que me irrita, me come o fígado. Lula é um pilantra, Lula foi conivente com uma corrupção gigantesca, não maior ou menor, não me venha com essa conversa de trilhões e tudo mais, porque ninguém se habilita em fazer pesquisas, em fazer contas de anteriormente, mas foi uma pessoa que teve uma falha pessoal muito grave, a posição e representatividade que ele tem, que foi aceitar o agrado de um apartamento na praia e um sítio. Ele fez isso é verdade. Isso seria suficiente para que, sem julgamento, a população o rejeitasse. Mas não, Lula, não, você errou. Você errou. Eu não posso mais confiar em você. Mas o Brasil não tem essa formação ética, é muito longe dela, extremamente longe dela. Mas os agrados que ele recebeu foram o subterfúgio necessário para tirá-lo da disputa presidencial. A elite brasileira, através de campanhas fortíssimas, tirou Lula da corrida presidencial. E como fazer isso? Condenando e prendendo.
A condenação dele foi feita, depois foi assinada, homologada pelo excelentíssimo Sérgio Moro, depois entraram com recurso, foi julgada por uma outra turma, que inclusive aumentou a pena. Em linhas rápidas, os argumentos usados para essa condenação são baseados em convicções e delações. Juntando as delações daqui e dali, ou seja, pega uma turma, monta uma história coerente e está tudo certo. Precisa documento? Precisa comprovação básica? Ok. Não, mas você está defendendo o Lula? Não, meu amigo, não. Eu acho que Lula deveria ser considerado inelegível, é só isso. Preso? Não se trata de ter dó dele ou não, ele é um pilantra tanto quanto nossos governantes sempre foram. Tanto quanto. Eu não caio na conversinha de que ele é muito pior do que os outros. Eu não caio nessa merda que vocês criaram e continuam propagando, que é importante manter a personificação do mal devidamente alimentada. Enfim, lá está ele há 1 ano preso, porque o juiz excelentíssimo não só o condenou, como disse, já que ele está condenado, que ele seja imediatamente encaminhado à carceragem. Ao que pessoas minimamente conceituadas no direito questionaram. Mas espera aí, o juiz só condena, ele não manda. O executor da sentença é que manda. Mas a sentença terminou com a ordem de prisão, feita pelo próprio juiz que condenou. Beleza. Transitou em julgado, foi condenado de novo em segunda instância. Ainda há uma análise que tem que ser feita pelo Supremo, que o Supremo, com todo prazer, irá postergar o quanto mais puder. Mas, enfim, a Constituição brasileira diz que se você recorre em liberdade até a última instância, porque não se trata de crime hediondo. Na minha opinião é hediondo, mas não se trata de crime hediondo. Você recorre em liberdade. Mas como recorrer em liberdade quando você é Luiz Inácio da Silva, uma pessoa que, passado todo o tempo que passou, ainda venceria as eleições em todas as pesquisas? Nenhuma pesquisa tirou de Lula a liderança e a vitória para a presidência da República, que ele já havia demonstrado que voltaria. Então, usa-se os argumentos necessários. E sempre que questionado, o excelentíssimo juiz que hoje exerce a digníssima função de ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele sempre disse que foram seguidos os pleitos legais e que a Constituição foi obedecida. Ok? Aceite e entenda a grande maioria que assim o quer, sem problema algum. Aí eu tenho uma pergunta técnica a fazer. Há alguns meses atrás, o excelentíssimo super-herói, agora já ministro, apresentou um pacote de uma reforma constitucional visando as questões de direito, as questões legais e de execuções penais. Entre as baboseiras de dizer que os policiais que comprovarem ter agido sob forte emoção devem ter atenuados os seus julgamentos. Isso já existe, mas ele esqueceu. Detalhe que talvez um juiz não pudesse esquecer, mas enfim. E numa outra parte das sugestões dele, das solicitações dele, a alteração na Constituição que complementa o parágrafo que diz que não se prenda em caso de não crime hediondo, julgamentos de trânsito em julgado ainda não pela última instância. Ele complementa dizendo, a não ser por pedido do juiz executor.
Ou seja, a minha pergunta é mais interessante ainda. Porque se a lei estava certa, está sendo cumprida, esse Lula está corretamente ali, trancafiado, confortavelmente para muita gente nesse país, por que você precisa mudar a Constituição, senhor juiz? Qual é o argumento para que isso seja modificado, já que você continua dizendo que o caso de Lula cumpriu todas as prerrogativas legais? Mas ele não precisa explicar. Ele não precisa. As pessoas que atingem o patamar que ele atinge e que o aceitam pela sua gigantesca vaidade, que eu compreendo, não é fácil fugir das vaidades, não é nada fácil. Elas não são questionadas. Lembre-se que esse juiz, esse herói nacional, já foi Demóstenes Torres, que caiu covardemente com a conivência da Veja, que eu me lembro disso, o paladino da defesa anticorrupção contra a corrupção esquerdista e do PT, com uma amizade forte com Bicheiro, latifundiário e mega empresário goiano. Esse sumiu, tá de volta já, parece que ele já cumpriu os 8 anos aí, que ele foi cassado e condenado a 8 anos de inatividade política, porque esses caras não deixam, a profissão deles é a política, né? Eles não podem deixar, eles são escravos da condição que criam e usufruem, né? Tem muita gente que depende deles. Depois foi Joaquim Barbosa, o grande juiz, inabalável em sua retidão, em sua quase fé jurídica, que comandou os julgamentos dos envolvidos no mensalão, os de maior interesse na época eram José Dirceu, José Genuíno, Guxiquem e mais alguns. Enquanto ele estava fazendo isso, ele era um herói, ele era uma pessoa de enorme relevância, por incrível que pareça, política, já que havia até uma grande disputa pela atenção dele por filiação política. De repente começaram os rumores sobre julgamentos do caso do Lula e tudo mais. E ele começou a se manifestar já aposentado, já depois de ter sido comprovado a ligação do filho dele com algumas questões da Globo lá nos Estados Unidos e tal. De repente ele começou a não ser mais tão importante assim, né? De repente vangloriá-lo já não era mais gostoso, porque ele começou a fazer umas criticazinhas de falar, peraí, que argumentos são esses? Peraí, vocês estão fazendo um show midiático desse julgamento e não tem prova. Ele começaram a perguntar para ele foi dizendo, já que ele supostamente não tem o rabo preso com ninguém. A característica, inclusive, que o transformava no grande herói que ele era considerado. Que de repente não se tornou mais cômoda para muita gente. Quem você pensa que é para falar bem do Lula? Mas ele não estava falando bem do Lula. Ele estava falando mal de um julgamento
que era um jogo de cartas marcadas muito bem notado por quem se esforçasse pouco para tal. E depois se transformou em Sérgio Moro, o cara que executou Luiz Inácio da Silva, o cara que tirou do meio político Luiz Inácio da Silva, a incômoda figura de Luiz Inácio da Silva, a super incômoda figura. E assim, para quem também não se esforçar muito para continuar observando, vai encontrar detalhes bastante relevantes, na minha opinião, sobre a postura desse senhor juiz. Mas enfim, a posição dele é enorme, gigante. Ele já teve e causou constrangimentos a esse governo. Que tem toda a questão da figura dele, da representatividade, da importância popular da figura dele. Então, ele é um trunfo, ele é uma das pontas mais importantes do governo de Jair Bolsonaro nesse momento. E isso põe holofote. E colocando holofote, você enxerga com mais clareza. Anteontem, segunda-feira, ele foi assistida uma entrevista no final da tarde de Sérgio Moro no José Luiz da Atena, um cara que tem um passe livre nesse novo governo também, não sei porquê, mas um populista também, só uma coincidência. E depois à noite com Pedro Bial. Na verdade, cronologicamente, a entrevista ao Pedro Bial foi anterior à de José Luiz da Atena. Mas a Globo quis estrear a nova temporada do Bial com o Sérgio Moro. E, enfim, a Globo está tentando, né? Está tentando, e ela vai tentar sempre, retomar uma confiança popular, né? Voltar ao protagonismo de formação de opinião. E eu rezo, se eu rezasse e acreditasse, eu rezaria muito, mas eu torço bastante para que isso volte a acontecer. Eu prefiro a influência da Globo do que a influência de Olavo de Carvalho, de Nando Moura, de Caio Coppola, na verdade Caio Miranda. Coppola é a puta que pariu. Dessas pessoas mal intencionadas, sujas nas suas formas de argumentação, muito mais do que a Rede Globo. Porque a Globo é um fenômeno, né? Ela é considerada pelos esquerdistas radicais. Por todos os radicais ela é mal vista. Os esquerdistas a consideram golpista. A Globo é uma das maiores responsáveis pela deposição da presidenta Dilma Rousseff. Sim, todo o clima, a Globo tem enorme participação na formação do clima. Que se formou para dar o pano de fundo, na verdade, o piso forte necessário para as mobilizações populares que culminaram na saída da presidenta. E agora, a Globo do governo que aí está, por ser um governo de fraquíssima argumentação, ela é considerada por ele e por seus zumbizinhos como a causadora de todo o mal do mundo. Eu tô dando muita sorte, né? Todo dia eu pego aqui o meu lugarzinho pronto e tranquilo.
eu a considero uma empresa privada que defende seus interesses. Alguns errados, alguns certos. Agora, em sua maioria, no que ela tem feito agora, ela tem mordido e assoprado. Eu tô achando isso engraçado. Ela faz críticas veladas dentro de novelas, dentro de entretenimentos, e tenta fazer reportagens de puxação de saco para trazer de volta alguma coisa. Enfim. E esse governo é um governo que só dá entrevistas, com raras exceções, só dá entrevistas ao SBT. Porque já são forjadas, né? O SBT, a Record, as TVs populistas, né? Porque são forjadas, né? São direcionadas. Fica mais fácil, o viés é igual. Beijo do gordo, até mais. Tchau, tchau.